Se eu pudesse voltar para o dia 15 de janeiro de 2023, eu teria deixado aquela gaveta trancada. Eu juro a vocês, meus queridos, eu teria deixado a poeira acumular, a sujeira endurecer. O que eu vi naquele dia não só me fez perder o almoço ali mesmo, no chão sagrado do gabinete episcopal, mas me fez perder a fé em tudo que era santo e puro. Olá, meus amores. Eu sou Heloísa, mas vocês podem me chamar de Ló. Tenho 50 anos, nasci em 1975, aqui na nossa linda e quente Recife, Pernambuco. É um prazer enorme saber que vocês estão me acompanhando. Antes de eu mergulhar fundo nesta história que eu guardei no meu peito por mais de 2 anos, eu queria saber: de onde vocês estão assistindo? Deixem nos comentários aí embaixo. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do Brasil e até fora dele. E se esta história de hoje tocar o seu coração, deixe aquele joinha e se inscreva no canal. Isso ajuda muito esta velhinha aqui a continuar contando suas histórias. Eu sou católica desde que nasci. Não daquelas que vão só no Natal, não. Eu cresci sentindo o cheiro forte do incenso misturado com o cheiro de maresia que entrava na janela da nossa paróquia. A igreja, para mim, sempre foi um refúgio, o lugar onde a dor sumia e o peso das contas diminuía. Quando cheguei perto dos meus 40 anos, a vida me deu uma rasteira daquelas. Meu marido da época, Tiago, resolveu que a vida de casado era muito chata e me trocou por uma moça mais nova. Ele me deixou sem quase nada, só com a casa e uma pilha de dívidas. Eu precisava urgentemente de um trabalho que me desse estabilidade. Naquele tempo, eu já tinha 45 anos e achava que era tarde demais para começar algo novo. Foi então que meu amigo Padre João, que eu conhecia desde criança, me ofereceu o trabalho. Não era luxuoso, mas era honesto. Auxiliar de limpeza da paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem. Eu comecei ali em 2020. Meu expediente era cedo, antes da primeira missa. Eu chegava quando a rua ainda estava úmida de orvalho, e o único som era o das gaivotas voando em direção ao mar. Eu gostava daquele silêncio. Eu varria, lustrava os bancos de madeira escura, limpava o piso de mármore que ficava sempre gelado e polia os objetos de ouro da sacristia. Meu trabalho era rotineiro, metódico. Eu limpava a nave principal, os banheiros, a cozinha da casa paroquial e, por fim, a área mais importante e mais respeitada de todas, o gabinete do bispo. Naquela época, o bispo era Dom Elias. Dom Elias. Dom Elias era a personificação da santidade para todos nós. Um homem de uns 60 e poucos anos, alto, com uma barba branca bem cuidada e um olhar que parecia enxergar a sua alma. Ele falava manso, citava a Bíblia de cabeça e tinha uma voz que acalmava qualquer tempestade. Todo mundo na igreja, e eu digo, todo mundo, tinha uma admiração quase cega por ele. Ele era o nosso guia, o nosso pilar. As irmãs da caridade o tratavam como um santo em vida. Os fiéis mais abastados davam grandes somas para o caixa da igreja simplesmente porque confiavam na administração de Dom Elias. E eu o respeitava profundamente. Minha rotina no gabinete dele era sempre a mesma. Eu entrava por volta das 7h30 da manhã, quando ele já havia saído para sua caminhada matinal ou para o café com outros padres. O gabinete era um lugar sóbrio, com cheiro de papel velho e cedro. Tinha uma estante imensa, cheia de livros de teologia, uma mesa grande de madeira maciça e, claro, o armário de arquivos. Eu limpava a mesa dele com um pano úmido e lustramóveis. Tirava a poeira dos livros. E sempre, eu passava o pano sobre o armário de arquivos, onde ficavam documentos importantes da diocese. Eu nunca tive curiosidade. Nunca. Meu lema era: o que não me pertence, eu não toco. Eu era paga para limpar, não para bisbilhotar a vida do clero. Mas havia uma gaveta naquele armário de arquivos que sempre me chamou a atenção, não por curiosidade, mas pela diferença. As gavetas do armário de Dom Elias eram todas idênticas, puxadores de bronze, madeira escura, todas abriam e fechavam com facilidade, exceto uma, a penúltima gaveta da direita. Ela tinha uma fechadura diferente,
pequena e discreta, que parecia ter sido instalada depois que o móvel já estava pronto. Não era o tipo de fechadura que você coloca para guardar canetas. Era uma fechadura séria, de segurança, que indicava que o conteúdo ali dentro era no mínimo sigiloso. Em todos os meses que trabalhei ali, aquela gaveta esteve fechada. E eu sempre limpava a parte de fora, respeitando o segredo que ela guardava. Eu me pergunto, meus amores, por que o destino resolveu brincar comigo naquele dia? Por que a minha rotina, que era tão cravada e previsível, tinha que ser quebrada justo na manhã daquela segunda-feira de janeiro? Acontece que naquela semana, o padre João estava viajando, e quem estava fazendo as suas tarefas era o diácono Roberto, um rapaz jovem, meio aéreo, que estava sempre com pressa. Eu estava terminando de limpar o gabinete de Dom Elias, já pronta para ir para casa, quando o diácono Roberto entrou correndo, com a chave do gabinete na mão. Ele parou na porta, ofegante, e disse: Ló, que bom que a senhora ainda está aqui. A senhora pode me fazer um favor imenso? Dom Elias ligou do aeroporto. Ele esqueceu de deixar a pasta de documentos do conselho paroquial. Eu assenti. Claro, diácono. A pasta está na mesa, como sempre. Eu só cobri com um pano para não pegar poeira. Não, não é essa, ele disse com a testa franzida de nervosismo. Ele ligou para me pedir a pasta de documentos pessoais das irmãs. Aquela do projeto de caridade na Paraíba. Ele disse que o diácono anterior, o Ricardo, guardava dentro daquela gaveta trancada, Ló. Meu coração deu um pulo. A gaveta trancada. Eu olhei para o diácono Roberto, que estava visivelmente ansioso. Ele segurava um chaveiro grande, cheio de chaves da igreja, e estava procurando a correta, passando o dedo sobre o metal. A senhora sabe qual chave é? O bispo disse que a chave daquela gaveta era a única que ele não deixava no chaveiro dele. Ele dizia que era a chave do cofre da diocese. Eu não sabia qual era a chave, mas sabia que, se Dom Elias tinha ligado para pedir o documento, era algo urgente. E era minha responsabilidade ajudar o diácono. O diácono Roberto continuou vasculhando o chaveiro. Ele tentou 1, 2, 3 chaves diferentes, todas sem sucesso. Ele estava ficando vermelho de frustração. Eu não consigo achar. Ele deve ter deixado com o padre João. Calma, diácono. Tente se lembrar exatamente do que Dom Elias lhe disse. Ele disse que a chave estava... Ele disse que estava na caixa de ferro, dentro da sacristia, junto com o dinheiro das esmolas de domingo. Eu sabia onde era. Uma caixa de ferro velha, pesada, que ficava guardada sob a bancada da sacristia. Fui buscar. A caixa era fria e pesada, tinha o cheiro de cera de vela derretida e moedas antigas. Eu a abri e lá estava, junto a um monte de cédulas amassadas, uma chave pequena, dourada, brilhando. Voltei ao gabinete. O diácono Roberto pegou a chave e, com a mão trêmula, inseriu-a na fechadura da gaveta secreta. Eu estava parada a 1 metro de distância, observando. Eu senti um frio na barriga, uma sensação que não tinha nada a ver com o piso de mármore gelado. Era como se eu soubesse que, ao abrir aquela gaveta, não seria apenas uma pasta de documentos que sairia de lá, mas um segredo muito mais pesado. O diácono Roberto girou a chave. O clique que a fechadura fez foi baixo, mas para mim, ecoou como um trovão dentro daquela sala silenciosa. Ele puxou a gaveta e ali estava. O que ele viu, eu vi também. Não era uma pasta de documentos do conselho paroquial. Não era o projeto de caridade das irmãs. Era um monte de envelopes de papel pardo, pilhas e pilhas deles, organizados e etiquetados. E em cima da primeira pilha, uma etiqueta escrita em letras elegantes: Irmãs da Caridade, anos 2021-2022. O diácono Roberto não entendeu imediatamente o que estava vendo. Ele estava procurando uma pasta grande, de documentos formais. Ele enfiou a mão e puxou o primeiro envelope. Estranho. Não parece uma pasta. Deve estar dentro do envelope. Ele abriu a aba do papel pardo. E foi aí, meus queridos, que o inferno começou. O diácono tirou o que parecia ser um monte de fotos impressas. Eram fotos coloridas, em papel fotográfico brilhante.
Ele olhou rapidamente para o conteúdo e, de repente, seu rosto ficou branco. Um branco de hospital. Ele soltou um grito abafado, mas conseguiu segurar as fotos. Ele tentou enfiar o conteúdo de volta no envelope, mas suas mãos tremiam tanto que ele não conseguia. Eu me aproximei, preocupada que ele estivesse passando mal. Diácono, o que houve? É uma foto forte? Ele não conseguia falar. Ele apenas balançava a cabeça negativamente, com os olhos arregalados, fixos nas fotografias. A curiosidade, ou talvez o pavor, me fez esticar o pescoço. Eu precisava ver o que tinha tirado a cor de um homem da igreja. Eu olhei por cima do ombro dele. Eu vi as fotos que estavam escorregando para fora do envelope. Eram fotos de mulheres. Mulheres que eu conhecia. Mulheres que eu via todos os dias na missa. E elas estavam... Bom, elas estavam em situações que nenhuma mulher decente gostaria de ter expostas. E pior, a qualidade das fotos, os ângulos, indicavam que elas tinham sido tiradas sem o consentimento delas. Mas o que me fez cambalear, meus queridos, o que me fez sentir um gosto metálico de vômito subir pela minha garganta, não foi a nudez. Foi o rosto da primeira irmã que eu reconheci, estampada ali, em uma pose completamente humilhante e íntima. Era a irmã Teresa. A irmã Teresa que servia o café na casa paroquial e que era a bondade em pessoa. O diácono Roberto finalmente largou as fotos no chão e correu para a lixeira, colocando tudo para fora. Eu fiquei ali, paralisada, olhando para a gaveta aberta. Centenas de fotos, centenas de segredos. Centenas de mulheres da nossa igreja, expostas, catalogadas, e tudo guardado a 7 chaves pelo nosso Dom Elias, o santo bispo de Recife. Eu senti o sangue gelar nas minhas veias. Eu olhei para o diácono, que chorava engasgado, e olhei para o envelope aberto no chão, que agora revelava outra etiqueta, escondida sob a primeira. Essa segunda etiqueta não falava de caridade. Ela tinha apenas um nome que eu conhecia muito bem, Heloísa, 2019. Aquele ano era quando eu ainda era casada com o Tiago. Aquele ano era quando eu havia tirado umas fotos ousadas, no nosso quarto, apenas para reacender a chama do nosso casamento. Fotos que eu achava que estavam apenas no meu celular, deletadas há muito tempo. Mas ali estava meu nome, meu ano, naquela gaveta de segredos sujos. Eu não conseguia respirar. Aquela não era apenas a gaveta do bispo. Era a gaveta de um predador. E eu era uma das vítimas catalogadas. O que eu fiz depois disso? Eu tive que escolher entre o medo e a sobrevivência. E essa escolha mudaria minha vida para sempre. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês já percebem onde essa história vai chegar? Às vezes os sinais estão todos lá, mas não conseguimos enxergar, não é mesmo? O medo nos cega. Antes de eu contar o que aconteceu nos minutos seguintes e como o diácono Roberto e eu tivemos que lidar com aquele pesadelo, por favor, deixe seu like para me incentivar a continuar compartilhando essas memórias. Você já sentiu esse medo de ser traída por quem mais confiava? Me conta lá nos comentários. Essa história é longa e cheia de reviravoltas. Eu não poderia contar tudo em um só vídeo. Então, me esperem na parte 2. Onde eu vou revelar o conteúdo daquele envelope com o meu nome, e o que fizemos para que aquele segredo não ficasse enterrado para sempre. Eu espero vocês. Eu não podia mais esperar. Aquele nome, Heloísa, 2019, estava escrito com a caligrafia elegante de Dom Elias, quase como um convite macabro. Eu tive que me forçar a agir. Meu corpo estava paralisado pelo choque, mas o diácono Roberto, depois de vomitar o café da manhã, estava agora ajoelhado, as mãos cobrindo os olhos, balbuciando orações. Diácono, levanta, por favor. Minha voz saiu áspera, uma mistura de pânico e adrenalina. Ele me olhou, os olhos vermelhos e cheios de lágrimas. Ló, nós temos que chamar a polícia. Temos que chamar a cúria. Ele precisa ser preso. Isso é um crime! Dom Elias era o bispo. O diácono Roberto, um rapaz de 20 e poucos anos, ingênuo e recém-ordenado, acreditava que bastava denunciar para que a verdade prevalecesse.
Mas eu, Heloísa, de 48 anos na época, divorciada e auxiliar de limpeza, sabia que não era assim que o mundo, muito menos o mundo da igreja, funcionava. Roberto, escuta o que estou te dizendo. Ninguém, e eu digo ninguém, vai acreditar na palavra de uma faxineira e de um diácono assustado contra Dom Elias. Ele é um santo para esta cidade. Ele tentou argumentar, mas eu o interrompi, apontando para a gaveta aberta. Olhe de novo. Não é só a irmã Teresa. São dezenas de mulheres, Roberto. Irmãs, fiéis, talvez até moças da catequese. Se ele fez isso com tanta gente, ele tem poder. E se a gente denunciar agora, sem prova sólida, ele vai dizer que fomos nós que plantamos essas fotos aqui para destruir a reputação dele. E sabe quem vai ser destruído? Nós. A lição mais dura que a vida me ensinou depois que Tiago me abandonou foi que a verdade sem prova é apenas fofoca, e a justiça só chega para quem tem força. O diácono, ainda tremendo, finalmente parou de chorar e começou a me ouvir. O que a gente faz, Ló? Primeiro, a gente respira. Segundo, a gente pega essas provas, todas elas. Eu me aproximei da gaveta e, ignorando a náusea, peguei o envelope que trazia meu nome. Heloísa, 2019. Eu abri. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, a dor de ver a sua intimidade exposta é indescritível. Mas a dor de saber que a pessoa que você confiava para limpar a sua alma estava, na verdade, sujando a sua vida, é pior. Eram as minhas fotos. Aquelas que eu havia tirado no feriado em Porto de Galinhas para mandar para Tiago e tentar salvar um casamento que já estava morrendo. Eu estava na varanda do hotel, usando apenas um lençol branco. Eram fotos íntimas, mas inocentes na sua intenção. Naquele momento, tudo se encaixou. Tiago, murmurei, e o nome do meu ex-marido saiu com um gosto amargo na boca. Roberto me olhou, confuso. O que tem o seu ex-marido? Tiago e Dom Elias eram amigos. Tiago sempre foi muito ligado à igreja, mesmo depois do nosso divórcio. Em 2019, quando tirei essas fotos, ele tinha meu celular em mãos por alguns dias. Ele deve ter copiado. E depois entregou para Dom Elias. A traição não era só sexual. Era uma traição à dignidade. Tiago não apenas me trocou por outra, ele usou a minha intimidade como moeda de troca, ou talvez como um troféu para impressionar o bispo. E Dom Elias, o homem que pregava a moral e os bons costumes, colecionava a queda das suas ovelhas. Eu sentia a raiva subir. Uma raiva fria, cortante, que espantou o medo. Não vamos mais falar sobre isso, Roberto. Não agora. Dom Elias está no aeroporto, mas pode ligar a qualquer momento. Precisamos ser rápidos. Nós olhamos para a gaveta. Não havia apenas envelopes. Havia também um caderno pequeno, capa preta, que estava escondido sob o último envelope. Eu puxei o caderno. Em cada página havia anotações metódicas, com datas e nomes. Não eram apenas fotos, era um arquivo de controle. Dom Elias não era um voyeur casual, ele era um predador organizado. Meu Deus, Ló, o que a gente faz com tanta coisa? A gaveta estava cheia. Eram pelo menos 50 envelopes, cada um provavelmente com mais de 10 fotos. O volume de papel era impressionante. Eu abri meu armário de limpeza, que ficava no corredor, a uns 20 metros do gabinete. Peguei 2 sacos de lixo pretos, aqueles bem grossos que usamos para descarte pesado. Você vai me ajudar. Vamos tirar tudo, mas temos que deixar o gabinete exatamente como estava. Se ele desconfiar, estamos perdidos. O tempo virou nosso inimigo. A cada minuto que passava, o risco de Dom Elias voltar aumentava. Nós trabalhamos em silêncio. Eu pegava as pilhas de envelopes e as colocava nos sacos de lixo. O diácono Roberto, com as mãos ainda instáveis, me ajudava a esvaziar a gaveta, certificando-se de que não havia ficado nenhuma migalha de papel. O cheiro de papel fotográfico novo, misturado com a poeira antiga e o cheiro de vômito do Roberto, criou um aroma que nunca mais sairia da minha memória. Um cheiro de podridão moral. Enquanto eu esvaziava a gaveta, notei que havia uma marca sutil no fundo de madeira. Parecia um raspão.
Eu passei a mão e percebi que o fundo da gaveta, na verdade, tinha sido elevado. Havia um compartimento secreto logo abaixo. Roberto, olha isso. O diácono se inclinou. O que é? O Dom Elias não guardava só fotos aqui. Tem algo mais fundo. Com a ponta da chave dourada, eu forcei a base de madeira do fundo falso. Ela cedeu com um rangido baixo, revelando um espaço estreito e comprido, forrado de veludo escuro. O que estava ali não era papel, era tecnologia. Havia um pequeno HD externo compacto e 2 cartões de memória de câmeras. Não eram fotos antigas, eram backups digitais. Se as fotos estão aqui, os originais estão neste HD, eu disse pegando os itens com o máximo de cuidado, como se fossem veneno. Nós colocamos o HD e os cartões de memória no meu envelope pessoal, junto com as fotos de Porto de Galinhas. Eu senti um arrepio. Dom Elias não estava apenas guardando a desgraça alheia, ele estava armazenando, possuindo. Em menos de 5 minutos, a gaveta estava vazia. O diácono Roberto recolocou a base de madeira do fundo falso e eu tranquei a gaveta, girando a chave dourada. O clique desta vez soou como um silêncio restaurado, mas era um silêncio traiçoeiro. Os 2 sacos de lixo estavam cheios de envelopes marrons. Precisávamos esconder isso imediatamente. Para onde levamos isso, Ló? Não podemos levar para casa agora. E se ele aparecer? A despensa da cozinha paroquial. Eu tenho acesso, e ninguém mexe lá antes das 10, quando as irmãs chegam para preparar o almoço. Nós saímos do gabinete, eu carregando o peso daquele segredo nos sacos, e o Roberto carregando o peso da sua consciência. Fechamos a porta do gabinete e a trancamos, deixando a chave dourada de volta na caixa de ferro na sacristia, junto ao dinheiro das esmolas. Tudo de volta ao normal. Eu arrastei os sacos de lixo para a despensa, que cheirava a café moído e fubá. Joguei-os no fundo, atrás de um monte de sacos de açúcar. Voltamos para o corredor principal da casa paroquial, suados e tensos. E agora? Perguntou Roberto com a voz baixa. Agora a gente age como se nada tivesse acontecido. Você vai para a sua reunião, e eu vou terminar de limpar os banheiros da paróquia. Nós nos encontramos na missa de domingo. Não posso esperar até domingo. Você precisa esperar. Se nos reunirmos agora, ele vai desconfiar. Precisamos de tempo para processar o que está naqueles sacos e planejar o próximo passo. Eu mal tinha acabado de falar quando o telefone fixo do gabinete, que havíamos deixado destrancado, começou a tocar. Era um toque baixo, mas dentro do silêncio da paróquia, parecia alto demais. Roberto e eu congelamos no corredor. É ele, sussurrou Roberto. Eu olhei para o relógio na parede. 7h45 da manhã. Dom Elias deveria estar embarcando. O diácono Roberto, com as pernas bambas, voltou ao gabinete para atender. Eu fiquei na porta, observando. Ele pegou o fone, tentando parecer natural. Bom dia, Dom Elias. Aqui é o diácono Roberto. Sim, senhor, a Ló acabou de sair. Não, ela estava apenas terminando a limpeza. Houve uma pausa longa, na qual Roberto parecia engolir em seco. Ah, sim, a pasta de documentos pessoais das irmãs. Eu vi o diácono Roberto murchar no lugar. Dom Elias estava perguntando pelos documentos que, segundo a história inicial que ele inventou, deveriam estar na gaveta. Não, Dom Elias. Não estava aqui, na gaveta trancada. Outra pausa. Roberto olhou para mim, os olhos implorando por ajuda. Não, eu não consegui abrir, Dom Elias. A chave não estava no chaveiro. Eu procurei. O senhor deve ter levado com o senhor. O diácono Roberto mentiu brilhantemente. Ele estava desesperado, mas salvando a nossa pele. Ele ouviu mais alguns segundos e então seu rosto ficou branco novamente. A expressão dele mudou de medo para horror puro. Sim, Dom Elias, entendi. Eu vou verificar imediatamente. Ele desligou o telefone, pousando o fone com cuidado. Ele estava suando frio. O que foi, Roberto? Ele ligou para conferir a gaveta. Ele disse que, se a chave não estava no chaveiro dele, ela estaria na caixa de esmolas. E daí? Nós colocamos de volta lá. Ele não perguntou sobre a chave, Ló. Ele perguntou sobre o que estava faltando.
Eu senti meu coração disparar. Como assim faltando? O diácono Roberto se inclinou e sussurrou, com a voz embargada. Ele disse que, se a pasta do projeto de caridade não estava lá, então que eu procurasse pela caixa de joias de Nossa Senhora, que ele guardava na gaveta. Ele disse que era uma caixa de prata antiga, com esmeraldas. Ele disse que, se a gaveta tivesse sido aberta, essa caixa sumiria antes de qualquer outra coisa. Dom Elias não ligou para saber do projeto de caridade. Ele ligou para verificar se o seu tesouro, que ele usava como isca para prender a culpa em quem abrisse a gaveta, ainda estava lá. A caixa de joias não estava na gaveta, e nós tínhamos levado tudo. Mas a verdade, meus queridos, é que nunca houve uma caixa de joias. Dom Elias, o santo bispo, estava nos testando. Ele sabia exatamente o que estava guardado ali, e não era prata ou esmeraldas. Era a reputação de dezenas de mulheres. Ele sabia que se a gaveta fosse aberta, quem a abrisse pensaria que estava roubando. Ele usou a mentira da caixa de joias para criar um cenário de roubo, um álibi perfeito para incriminar quem descobrisse seu segredo. Se a gaveta estivesse vazia, ele nos acusaria de roubar as joias, e o assunto das fotos seria abafado como vingança da faxineira ladra. Eu senti um frio percorrer minha espinha. Dom Elias já estava jogando o jogo dele, e se ele estava ligando do aeroporto, significava que ele não confiaria no diácono. Ele voltaria. Ló, ele vai voltar hoje. Ele não confiou em mim. O que fazemos com os sacos? E o que fazemos com a acusação de que a joia sumiu? Eu peguei o diácono Roberto pelo braço, puxando-o para a segurança do corredor lateral. Nós temos todas as fotos, Roberto. Nós temos o HD. Isso vale mais do que qualquer joia. Ele está tentando nos prender na mentira, mas nós temos a verdade. Eu precisava de um plano, e rápido. Não podíamos envolver a igreja, não podíamos envolver a polícia ainda, ou seríamos destruídos pela máquina de Dom Elias. Precisávamos de um aliado que fosse invisível para eles. Você tem um amigo, um primo, alguém que entenda de computador? Que possa ver o que tem naquele HD sem ligar para uma internet? Roberto pensou por um segundo, os olhos vidrados. Meu primo. Ele é programador, mora em Boa Viagem. Ele é ateu. Perfeito. Ele não tem ligação com a igreja, não deve nada a Dom Elias. Você vai encontrar com ele hoje. Leva o HD e os cartões de memória. Peça para ele fazer cópias de tudo. Muitas cópias. E que não abra nenhum arquivo em um computador conectado à rede. Nós dividimos a missão. Roberto cuidaria da parte digital, e eu cuidaria dos sacos de lixo e da cena do crime. Agora vá, Roberto. Não volte. E não me ligue. Eu te encontro amanhã de manhã, antes do meu turno, no ponto de ônibus da esquina. O diácono Roberto assentiu, parecendo um soldado que acaba de receber uma ordem suicida. Ele saiu correndo, e eu voltei ao gabinete de Dom Elias, fechando a porta com a chave. Eu precisava limpar perfeitamente. Apagar qualquer vestígio de que a gaveta tivesse sido aberta, de que o diácono tivesse vomitado ou de que eu tivesse tocado no fundo falso. Eu senti o suor escorrer pelas minhas costas enquanto esfregava o piso de mármore perto da lixeira. Eu estava limpando a cena de um crime que tinha acabado de me tornar cúmplice. Enquanto eu limpava, eu pensava nas mulheres, na irmã Teresa, em mim mesma, e na forma como a santidade pode ser usada como a melhor máscara para a maldade. Eu saí da igreja por volta das 9 da manhã, com o coração acelerado e a sensação de que tinha acabado de declarar guerra a um exército inteiro. O dia seguinte foi uma tortura. Eu limpei o restante da paróquia, agindo com a naturalidade de sempre. Dom Elias não apareceu na missa. A diocese publicou uma nota dizendo que ele havia tido um imprevisto na viagem e que voltaria no dia seguinte. Eu sabia que ele voltaria para me confrontar, e eu precisava estar preparada. No dia seguinte, às 6 da manhã, encontrei o diácono Roberto no ponto de ônibus. Ele estava pálido e não tinha dormido. Ele segurava um pendrive pequeno. Ele fez as cópias, Ló, 3 cópias. E ele viu o que tinha no HD. E o que tinha? Roberto olhou para os lados, nervoso, e sussurrou. Não eram só fotos, eram vídeos. Vídeos de sessões de confissão, Ló, com microfones escondidos.
Aquele era o golpe final. Dom Elias não apenas registrava a nudez das suas vítimas, ele registrava os segredos mais profundos e as fragilidades mais íntimas delas. Eram as irmãs confessando seus pecados e medos, Ló. E ele gravava. Ele usava a confissão delas para chantagear. Eu senti o chão sumir. Não era apenas um predador. Era um manipulador que usava o sacramento da penitência para destruir a vida das mulheres. O que Dom Elias fez, Ló, é o pecado que não tem perdão. Ele não só quebrou a fé delas, ele quebrou a fé de Deus. Nós tínhamos em mãos a prova de uma rede de manipulação que se estendia por anos. Mas a pergunta que pairava no ar era: como usar esse material para derrubar um bispo sem nos destruirmos no processo? Nós tínhamos o HD, as fotos, os vídeos. Mas Dom Elias tinha a história da joia roubada. E ele voltaria naquele dia. Meus queridos, a situação estava insustentável. Antes de eu contar como foi o meu encontro com Dom Elias e como eu tive que agir para que ele acreditasse que eu era a ladra e não a descobridora, eu queria perguntar: o que vocês teriam feito nessa situação? Deixem nos comentários aí embaixo. É muito difícil tomar decisões quando o medo e a raiva se misturam. Se esta história está tocando você, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso me ajuda muito. Na próxima parte, eu vou contar como a mentira do roubo da joia quase me levou à prisão e como o diácono Roberto e eu tivemos que executar um plano arriscado para que as provas chegassem a quem realmente precisava delas. Vocês não perdem por esperar. Eu espero vocês. Meus queridos, aquela manhã no ponto de ônibus, com o diácono Roberto segurando aquele pendrive pequeno, parecia o divisor de águas da minha vida. Eu sabia que dali para a frente eu não seria mais apenas Heloísa, a faxineira da paróquia. Eu era uma conspiradora, uma guardiã de segredos terríveis e uma potencial criminosa, na visão do bispo. Ló, o meu primo fez exatamente o que você pediu. Ele não conectou a máquina à rede, ele só copiou os arquivos, disse que o HD estava intacto, mas cheio de maldade. Roberto sussurrava, olhando para os lados, como se cada arbusto de hibisco na rua pudesse esconder um espião de Dom Elias. E os vídeos de confissão? Você viu algum? Roberto balançou a cabeça, um nó na garganta. Não consegui. Meu primo disse que são dezenas, alguns datados de 10 anos atrás. Ele tem tudo. O bispo usava isso para ter poder sobre a vida das pessoas. Ele não apenas registrava o pecado, ele o possuía. Eu peguei o pequeno pendrive. Era leve, mas pesava mais que os sacos de lixo cheios de fotos. Ali estava a nossa arma. Ouça, Roberto, você está fora disso agora. Seu trabalho acabou. Você não pode voltar para a paróquia hoje. Dom Elias vai ligar para conferir a sua presença. Diga que sua mãe ficou doente, que você precisou ir para Caruaru. Qualquer coisa, menos a verdade. Mas e você, Ló? Ele vai te confrontar sobre a joia. Eu sou a faxineira. Eu sou invisível, mas também sou a suspeita perfeita. Ele espera que eu seja a ladra. E é isso que ele vai ver. O plano era simples e perigoso. Eu precisava voltar para a paróquia e deixar que Dom Elias me acusasse do roubo da joia de Nossa Senhora. Ao aceitar o papel de ladra, eu desviava a atenção do que realmente importava: o conteúdo da gaveta. Enquanto ele me interrogava e tentava me incriminar, Roberto estaria longe, dando o passo final para garantir que as provas digitais chegassem a um local seguro, fora do alcance da diocese. Eu dei um último aperto de mão em Roberto. Ele estava tremendo. Você vai levar esse pendrive e o HD para o seu primo de novo. Peça para ele enviar cópias criptografadas para 3 e-mails que não possam ser rastreados. Um deles para um jornal de fora do estado. Um jornal? Ló, se isso vazar... Não é para vazar agora, Roberto. É para ter garantia. É o nosso seguro de vida. Se ele nos destruir, essas informações vêm à tona e Dom Elias cai. Se não, usaremos isso no momento certo. Agora vá. Roberto sumiu na multidão da manhã recifense e eu segui para a paróquia. O cheiro de cera e café fresco sempre me acalmava,
Mas naquele dia, o ar parecia denso e pesado, como antes de uma tempestade. Cheguei às 7h30. O gabinete de Dom Elias estava aberto. E ele estava lá. Dom Elias não estava com a batina de viagem. Ele vestia o hábito clerical simples e estava sentado à sua mesa, examinando papéis com óculos de aro fino. O ambiente estava em silêncio. Ele parecia calmo. Calmo demais. Bom dia, Dom Elias, eu disse, entrando com o carrinho de limpeza, fazendo questão de arrastar o balde de forma audível. Eu precisava parecer a Heloísa de sempre. Ele não levantou os olhos imediatamente. Apenas suspirou, um som longo e dramático. Ah, Heloísa, que bom que está aqui. Ele levantou a cabeça. Seu olhar não era de raiva ou acusação, mas de decepção paternal. Isso era o pior. Sente-se, por favor. Eu hesitei. Nunca me sentei na presença dele. Não precisa, Dom Elias. Eu só vim limpar o mármore. Sente-se. É um assunto grave. Eu puxei a cadeira de couro que ficava em frente à mesa, tomando cuidado para não deixar meu corpo rígido demais. O cheiro de Dom Elias, de incenso e de loção pós-barba cara, me enjoou. Heloísa, eu preciso ser honesto com você. Eu voltei mais cedo de São Paulo porque tive um pressentimento. Ele fez uma pausa calculada, observando minha reação. Eu tentei parecer confusa e um pouco assustada. E que pressentimento seria esse, Dom Elias? De que algo muito valioso, algo de valor sentimental e histórico para a diocese, corria perigo. Como você sabe, eu guardo alguns itens importantes na gaveta trancada. Ele bateu levemente os dedos sobre o tampo da mesa, bem perto de onde a chave dourada descansava agora. Naquela gaveta, Heloísa, estava guardada a caixa de prata de Nossa Senhora. Aqui tem as pequenas esmeraldas. É uma joia do século XIX, um tesouro. Eu fiz uma cara de espanto. Uma joia, Dom Elias? Eu nunca vi. Claro que não viu. Ela estava muito bem escondida. Acontece que quando cheguei, verifiquei meus pertences e a caixa não está mais lá. Eu senti o suor frio na nuca. Era o momento. E o senhor suspeita de mim? Perguntei, deixando a voz embargar um pouco, simulando a ofensa de uma pobre trabalhadora acusada injustamente. Heloísa, você é a única pessoa, além de mim e do diácono Roberto, que tem acesso a esta sala quando não estou. E o diácono... Bem, ele é um homem de Deus. E você, minha filha? Você tem responsabilidades e necessidades, não é? Ele estava jogando a isca da fragilidade financeira. Ele esperava que eu caísse na armadilha da ganância. Eu sou pobre, Dom Elias, mas não sou ladra. Eu sou uma mulher honesta. Ele sorriu, mas era um sorriso frio, sem humor. Honestidade é um luxo, Heloísa, que nem todos podem pagar. Eu conversei com Roberto. Ele me disse que tentou abrir a gaveta ontem, mas a chave não estava. E não estava. Eu juro pelo meu pai, Dom Elias. Mas a gaveta foi aberta, Heloísa. E a joia sumiu. Ele se levantou e caminhou até a porta que estava fechada. Ele a abriu, inspecionou o corredor e a fechou novamente. O clique da tranca me fez engolir em seco. Não vamos envolver a polícia ainda, Heloísa. Não quero manchetes. Quero apenas a joia de volta. Se você me trouxer a joia agora, neste exato momento, eu prometo que este assunto fica entre nós. Eu até te dou uma ajuda de custo. Ele me ofereceu um suborno para que eu confessasse o roubo de algo que nunca existiu, apenas para que ele pudesse abafar a descoberta dos verdadeiros objetos de valor, as fotos e os vídeos. Eu precisava dar a ele o que ele queria, a sensação de controle. Eu respirei fundo, deixando uma lágrima forçada escorrer pelo meu rosto. Eu tinha que parecer quebrada, mas não completamente vencida. Dom Elias, eu juro que não peguei a joia, mas... Mas o que, Heloísa? Seja sincera comigo. Eu olhei para o chão, mordendo o lábio, como uma pessoa que está prestes a confessar uma vergonha. Eu mexi na gaveta, Dom Elias. A expressão de Dom Elias mudou sutilmente. De paternal, passou a ser satisfeita. A armadilha havia funcionado. Por que você mexeu, Heloísa?
Eu vi a chave dourada na caixa de esmolas e... Eu fiquei curiosa. Eu sei que foi errado. Foi só um momento de fraqueza. Eu abri a gaveta, mas... Eu parei, fingindo hesitação. Eu abri, olhei e fechei. Eu juro que a joia não estava lá. Eu só vi papéis. Muitos envelopes. Eu precisava ser vaga o suficiente para não levantar suspeitas sobre a natureza dos envelopes, mas específica o suficiente para justificar a abertura da gaveta. Dom Elias franziu a testa. Envelopes? Que tipo de envelopes? Ah, envelopes marrons, com algumas fotos. Nada demais. Ele relaxou visivelmente. Ele acreditou que eu não tinha percebido a profundidade do segredo, apenas a possibilidade de um roubo. Pois é, Heloísa. Esses envelopes eram documentos antigos, sem valor, mas a joia estava na parte de trás da gaveta. Talvez você não a tenha notado. O diácono Roberto viu a joia na semana passada. Mentiroso. Ele estava tentando me encurralar, usando Roberto como testemunha falsa. Se o diácono viu, então ele pode confirmar que eu não a levei. O diácono Roberto não está aqui para confirmar ou desmentir nada. Ele está em Caruaru, cuidando da mãe doente. Meu plano funcionou. Roberto estava seguro. Heloísa, eu lhe dou até o final do dia. Ou a joia reaparece, ou terei que chamar o conselho da diocese e relatar o roubo. E, infelizmente, o relatório dirá que você foi a última pessoa a ter acesso à sala. Ele se inclinou sobre a mesa, o poder de seu cargo pesando no ar. Pense em seus filhos, Heloísa. Você tem 2, não é? Pense no que uma acusação de roubo pode fazer com a sua vida, com a sua reputação. Ele usou meus filhos. Naquele momento, a raiva que eu estava guardando explodiu por dentro. Mas eu não podia demonstrar. Eu tinha que manter a máscara. Eu comecei a chorar de verdade, lágrimas de fúria e humilhação. O senhor vai destruir minha vida por causa de uma joia que eu nem sei se existe? Eu estou tentando salvá-la, Heloísa. Apenas me diga onde a escondeu. Não me faça ir até o extremo. Eu precisava sair dali, respirar. Eu precisava confirmar que os sacos de lixo ainda estavam na despensa. Eu vou rezar, Dom Elias. Eu vou pensar no que o senhor me disse. Não precisa rezar. Precisa me trazer a joia. Eu me levantei, minhas pernas ainda bambas, mas agora com um novo propósito. Eu era a ladra na visão dele, e a ladra precisava fugir com o tesouro. Eu volto antes do meio-dia, Dom Elias. Ele apenas assentiu, satisfeito com a minha aparente derrota. Ele pensava que estava lidando com uma faxineira desesperada, fácil de intimidar. Ele não tinha ideia de que, naquele momento, o diácono Roberto estava garantindo que o seu arquivo de segredos mais sujos fosse espalhado por servidores anônimos, pronto para ser ativado. Eu saí do gabinete, peguei meu balde e o arrastei para o corredor. Meu plano agora era retirar os sacos de lixo da despensa e queimá-los em algum lugar seguro. As provas digitais eram a prioridade, mas os originais em papel não podiam ser ligados a mim. Cheguei à despensa. O cheiro de fubá e café parecia ter sumido, substituído pelo cheiro de adrenalina e medo. Os sacos de lixo estavam lá, atrás dos sacos de açúcar. Eu os puxei e verifiquei o conteúdo. Os envelopes estavam todos ali. Eu estava prestes a sair quando a porta dos fundos da cozinha se abriu violentamente. Era Dom Elias. Ele não havia ficado no gabinete. Ele estava me seguindo. Onde você pensa que vai com esses sacos, Heloísa? Eu congelei. Ele estava parado na porta, e em suas mãos não estava a Bíblia ou o rosário. Estava o telefone, e ele estava digitando. Eu estou levando o lixo, Dom Elias, para o container. Lixo? E por que você está suando tanto por causa de um lixo, Heloísa? Ele caminhou lentamente em minha direção, ignorando a mesa de preparo, seu olhar fixo nos sacos pretos. Eu pensei que a joia estivesse nesses sacos. Você tentou escondê-la com o lixo, não é? Ele estava arriscando. Ele estava com medo de que eu tivesse escondido o objeto de valor dele no lixo. Se ele abrisse aqueles sacos e visse os envelopes de fotos, ele saberia que eu descobri o segredo. Eu tinha que ser mais rápida.
Eu tinha que agir como uma criminosa desesperada. Em um movimento rápido, eu dei um passo para trás, jogando os sacos de lixo no chão e tropeçando. O barulho foi alto. Não, não são joias, é só lixo. Dom Elias hesitou por um segundo, olhando para o telefone na mão. Não me faça chamar a polícia, Heloísa. O senhor não precisa chamar a polícia. Eu vou devolver o que eu peguei. Eu estava mentindo para salvar a vida. Eu precisava que ele me visse como a ladra de joias, não a portadora da verdade. Eu apontei para a minha bolsa que estava pendurada no cabide da faxineira, fora da despensa. Está na minha bolsa, Dom Elias. Eu peguei. Eu estava desesperada. Dom Elias soltou o ar que segurava e a tensão em seus ombros diminuiu. Ele havia vencido. A ladra confessou. Ele olhou para a minha bolsa, depois para os sacos de lixo e finalmente para mim. Vá buscar. Agora. Eu saí correndo da despensa, fingindo desespero, e fui em direção à minha bolsa. Eu tinha um plano de último minuto. Eu tinha que dar a ele algo de valor, algo que ele pudesse usar para fechar o caso do roubo, garantindo que ele não inspecionasse os sacos de lixo. Eu abri minha bolsa e tirei o meu anel de formatura, de ouro, a única joia de valor real que eu possuía. Eu o segurei na mão, voltando para a despensa. Dom Elias estava esperando. Aqui está, Dom Elias. Eu estendi a mão, mostrando o anel de ouro. Era uma joia de valor sentimental para mim, mas de valor monetário real. Ele olhou para o anel e depois para mim, confuso. Heloísa, isso não é a caixa de prata. Não, Dom Elias. A joia, a caixa de prata. Eu não a encontrei. Mas eu peguei o dinheiro que o senhor guarda no fundo da gaveta. O dinheiro das esmolas. Eu peguei um maço. Eu estava desesperada. Este anel é a garantia de que eu vou devolver o restante, Dom Elias. Me perdoe. Eu estava mentindo sobre o dinheiro das esmolas, mas o roubo de dinheiro era mais crível para uma faxineira do que o roubo de uma joia inexistente. Eu havia visto Dom Elias guardando maços de dinheiro na gaveta, misturados com os envelopes. Dom Elias ficou em silêncio por um longo momento. Ele avaliava a situação. Se ele me acusasse de roubo de joias, o caso seria público. Se ele me acusasse de roubar o dinheiro das esmolas, ele poderia resolver internamente e ainda ter uma faxineira culpada para acalmar o conselho. E, o mais importante, ele não precisaria tocar nos sacos de lixo cheios de fotos. Ele pegou o meu anel e o colocou no bolso. Você está me dizendo que roubou dinheiro da igreja, Heloísa. Isso é grave. Eu sei, Dom Elias, mas eu devolvo tudo. É só me dar tempo. Ele sorriu, mas dessa vez era o sorriso de um predador que garantiu a sua presa. Você não tem mais tempo, Heloísa, e você não vai a lugar nenhum. Ele pegou o telefone novamente e terminou de digitar. Eu não liguei para a polícia, Heloísa. Eu liguei para o diácono Roberto. Eu disse a ele que era urgente, que voltasse imediatamente. E eu liguei para o padre Evaristo, que está a caminho para testemunhar sua confissão. Ele não estava planejando me prender. Ele estava planejando me isolar, me humilhar e me forçar a assinar uma confissão de roubo interno, para que ele pudesse ter o controle total da situação e garantir que o segredo de seus arquivos estivesse seguro. Você vai ficar aqui, na despensa com os seus sacos de lixo, até que o padre e Roberto cheguem. E não tente fugir. Eu vou ficar na porta. Dom Elias ficou parado na entrada da despensa, bloqueando minha saída com uma expressão de triunfo. Eu estava presa. Mas ele não sabia que, exatamente naquele momento, em Boa Viagem, o diácono Roberto estava enviando o primeiro e-mail com a prova de que Dom Elias não era um homem de Deus, mas sim um demônio de terno. Eu olhei para os sacos de lixo no chão. As fotos e o caderno de controle estavam lá. Eu precisava queimá-los, mas estava presa sob a vigilância do bispo. O que eu fiz a seguir foi a única coisa que me restava. Usei o cheiro do fubá para criar uma distração. Eu tinha que arriscar tudo para destruir as provas físicas e garantir que ele não as encontrasse antes que o pendrive estivesse totalmente seguro. Meus queridos, a guerra estava apenas começando,
e eu estava sozinha na despensa com o meu algoz. Eu tinha que ser mais esperta do que um bispo que usava a fé para chantagear. E eu tinha uma chance, uma única chance, antes que o padre Evaristo e Roberto chegassem para me encarcerar na mentira. Eu precisava de fogo. E a despensa da paróquia de Recife, cheia de papel e açúcar, era o local perfeito para um incêndio controlado. E se eu fizesse isso, Dom Elias seria o primeiro a pagar o preço. Eu olhei para os sacos de lixo no chão, para Dom Elias bloqueando a porta e para o meu anel de formatura, de ouro maciço, que agora estava no bolso dele. Ele tinha meu bem mais precioso como garantia, e eu estava prestes a arriscar tudo que me restava. A despensa era um labirinto apertado de estantes de metal, sacos de grãos e caixas de velas de cera. O cheiro de fubá, café e açúcar era forte, mas sobressaiu a ele o odor metálico do meu medo e da minha determinação. Dom Elias estava relaxado, apoiado no batente da porta, parecendo um juiz satisfeito. Ele pensava que a vitória era dele, que eu era apenas uma ratazana encurralada. Pense bem, Heloísa. Não complique as coisas. Quando o padre Evaristo chegar, você assina a confissão e eu garanto que você não passe a noite na cadeia. Apenas me diga a verdade sobre o restante do dinheiro. Onde está? Ele estava tão focado no dinheiro que nem sequer olhava para os sacos de lixo que continham a sua verdadeira ruína. Eu respirei fundo, controlando o tremor nas mãos. O senhor fala de salvação, Dom Elias, mas o senhor só quer abafar o seu próprio pecado. O sorriso dele vacilou. O que você disse? Eu disse que sei o que o senhor guarda nesses envelopes marrons, Dom Elias. Não são documentos antigos. São segredos que o senhor usa para controlar as pessoas. O rosto dele ficou lívido. O triunfo se desfez, substituído por uma fúria gélida. Ele deu um passo para dentro, o corpo se tornando tenso. Você não sabe de nada, sua miserável. Sei sim, sei de tudo. E se o senhor pensa que roubei dinheiro, eu vou lhe dar um motivo real para chamar a polícia. Eu dei um passo rápido em direção à estante mais próxima. Eu sabia onde ficavam os itens de limpeza mais antigos e mais perigosos. Atrás dos vidros de azeite havia um galão pequeno de álcool que usavam para acender o fogareiro do incenso nas celebrações mais antigas. Dom Elias percebeu meu movimento e tentou me impedir, mas a despensa era estreita demais para ele se mover com agilidade. Pare, Heloísa. Eu agarrei o galão de álcool com uma mão e com a outra puxei um saco aberto de fubá. O que fiz a seguir foi instintivo e rápido, uma dança de pânico e estratégia. Eu abri a tampa do galão de álcool e espalhei o líquido sobre os sacos de lixo no chão, molhando o plástico preto e os envelopes lá dentro. Sua louca! O que você está fazendo? Eu não respondi. Em vez disso, joguei o saco de fubá aberto em direção a Dom Elias. O pó amarelo explodiu no ar, criando uma nuvem densa e doce que o atingiu em cheio no rosto, cegando-o temporariamente. Ele gritou, tossindo e cobrindo os olhos. Heloísa, seus olhos! A distração funcionou. Eu tinha menos de 30 segundos. Meus olhos procuraram o fogo. Eu me lembrei de ter visto uma caixa de fósforos perto da caixa de velas de 7 dias, usadas para as novenas. Estava no segundo nível da estante. Enquanto Dom Elias cambaleava e limpava o rosto, praguejando, eu saltei, agarrando a caixa de fósforos. O coração batia tão forte que pensei que fosse rasgar meu peito. Eu estava prestes a incendiar a despensa da igreja que me deu refúgio, mas eu não tinha escolha. A destruição das provas físicas era a garantia de que a verdade digital, o arquivo de Tiago, seria a única versão da história. Eu risquei o palito. O barulho do enxofre acendendo pareceu um tiro na quietude da manhã. Dom Elias recuperou a visão e viu a pequena chama na minha mão, o pânico real substituindo a fúria. Ele entendeu o que eu estava fazendo. Não se atreva. Pelo amor de Deus, Heloísa. O seu Deus não está aqui, Dom Elias. Eu joguei o palito aceso em direção aos sacos de lixo encharcados de álcool. O fogo não foi explosivo, mas subiu rápido, lambendo o plástico derretido e engolindo o papel.
Uma fumaça densa e preta começou a subir imediatamente, cheirando a plástico queimado e segredos destruídos. Dom Elias gritou. Não de dor, mas de horror. Ele viu a prova de seus crimes se transformar em cinzas. As fotos! Você está queimando tudo! Ele correu para a porta, tentando sair para buscar ajuda ou, pior, um extintor. Mas eu estava no meio do caminho. O senhor não sai daqui até que eu tenha certeza que tudo virou pó. O fogo já estava alto o suficiente para começar a tocar o papelão das caixas superiores. O calor na pequena despensa se tornou insuportável. Ele me empurrou para o lado com a força bruta de um homem desesperado. Eu caí de lado, batendo a cabeça na estante. A dor foi momentânea, mas o som do meu corpo caindo o distraiu. Dom Elias correu para a porta e tentou abri-la, mas a fumaça já estava invadindo o corredor. Ele hesitou. Se ele abrisse a porta, a fumaça iria inundar a sacristia e o restante da igreja. O escândalo seria inevitável. Eu me levantei, cambaleando, vendo o fogo consumir os envelopes marrons. A tinta dos cadernos, as fotos, tudo virando fumaça. O senhor não queria escândalo, Dom Elias, pois agora o senhor tem um incêndio. Ele se virou para mim, os olhos injetados de ódio. Ele parecia um animal encurralado, com o rosto manchado de fubá e o suor escorrendo. Você vai pagar por isso, Heloísa. Você vai apodrecer na cadeia. Eu não me importo, pelo menos eu não vou carregar a sujeira do senhor. Eu vi o fogo se alastrar para um saco de açúcar. A mistura de álcool, papel e açúcar faria com que o fogo se espalhasse rapidamente pelas prateleiras de madeira. Eu precisava sair dali, mas não podia deixar que ele tocasse nos restos dos sacos. Dom Elias avançou sobre mim, tentando me agarrar. Ele não queria me prender. Ele queria me silenciar. Eu desviei do seu ataque e corri para fora da despensa, em direção à porta da cozinha. Eu precisava ir para a rua. Ladrão! Pedófilo! Eu gritei as palavras mais feias que consegui pensar, sabendo que ele ficaria paralisado pelo medo de que alguém na igreja pudesse ter ouvido. Ele parou, o corpo tremendo de raiva e humilhação. Cale a boca! Eu não sou nada disso. É o que o senhor é. E todos vão saber. Eu abri a porta da cozinha e corri para o pátio, ignorando o cheiro de incenso e santidade que agora estava sendo misturado ao cheiro de fumaça e destruição. Eu não olhei para trás. Eu sabia que Dom Elias não podia me seguir imediatamente. Ele tinha que tomar uma decisão: apagar o fogo ou me perseguir. E um incêndio na despensa da igreja, com o risco de atingir a ala social, era um escândalo muito maior do que o roubo de uma joia inexistente. Ele escolheria o silêncio. Ele sempre escolhia o silêncio. Eu corri pelo jardim lateral, passando pela estátua de São Francisco de Assis, sentindo a brisa quente de Recife no meu rosto. Eu estava livre, mas não completamente segura. Eu precisava encontrar Tiago e garantir que o arquivo digital estivesse sendo distribuído. Eu precisava que a verdade começasse a circular antes que Dom Elias pudesse inventar a história de uma faxineira louca que tentou roubar e atear fogo na igreja. Eu corri para a rua, para o ponto de ônibus onde Roberto, o diácono, havia me deixado. Meus queridos, a essa altura eu estava com o corpo tremendo, o cheiro de fumaça na roupa e o gosto amargo da vitória na boca. Eu havia destruído a prova física, mas Dom Elias ainda tinha meu anel, e ele tinha o poder da igreja. Eu peguei meu celular que estava na minha calça. Eu precisava ligar para Tiago e confirmar que o plano B estava em execução. Eu disquei o número, os dedos escorregadios de suor. Por favor, atenda, meu Deus. Por favor. A ligação completou. A voz de Tiago, meu ex-marido e parceiro neste inferno, atendeu, calma e profissional. Conseguiu? Sim. As provas físicas foram destruídas. Ele me prendeu na despensa. Eu tive que criar uma distração. O que você fez, Heloísa? Eu incendei a despensa, Tiago. O fogo deve estar alto agora. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que eu sabia ser de choque, misturado com admiração. Você é inacreditável. O diácono Roberto conseguiu enviar tudo? Sim.
O último pacote de dados foi enviado há 10 minutos. Ele está indo para o ponto de encontro. Ótimo. Eu estou no ponto de ônibus da Rua da Aurora. Vem me buscar, rápido. Estamos a caminho. Mas, Heloísa, o que você vai fazer quando ele disser que você é uma incendiária? Eu olhei para trás, para a direção da igreja. Nenhuma sirene ainda. Dom Elias estava agindo rápido para abafar o incêndio. Eu vou dizer a verdade. E a verdade dele está circulando pela internet neste exato momento. Ele me acusou de roubar uma joia que não existia. Eu o acusei de ser o que ele realmente era, um predador. Eu desliguei o telefone e me sentei no banco do ponto de ônibus, tentando recuperar o fôlego. Ainda faltavam cerca de 10 minutos para Tiago chegar. 10 minutos em que eu poderia ser pega. Eu me virei, observando a movimentação. As pessoas passavam apressadas, mal notando a fumaça sutil que começava a sair por uma das janelas laterais da cozinha da igreja. Eu precisava me misturar, me acalmar. Mas o cheiro de fumaça em minhas roupas me denunciava. Foi então que eu vi. Um carro preto, grande e luxuoso, parou na frente da igreja. Dele desceu um homem de terno, com ares importantes e a pasta de couro na mão. Era o padre Evaristo, o testemunha que Dom Elias havia chamado para chancelar minha confissão forçada. Ele estava atrasado. O padre Evaristo olhou para a janela da cozinha, franzindo a testa ao sentir o cheiro. Ele não entendeu a gravidade, mas estava incomodado. Ele tocou a campainha lateral e a porta foi aberta por Dom Elias, que estava vermelho, ofegante e claramente em pânico, mas tentando manter a compostura. Eu vi a curta conversa. Dom Elias agarrou o braço do padre Evaristo e o puxou para dentro, fechando a porta rapidamente. Ele estava tentando controlar o caos, contando uma mentira apressada sobre um curto-circuito ou um acidente culinário. Eu sorri, um sorriso frio e sem alegria. Aquele pânico não era sobre o dinheiro das esmolas, era sobre o segredo. A chegada do padre Evaristo significava que a mentira de Dom Elias teria que ser muito bem elaborada, e isso lhe tomaria um tempo precioso. Eu olhei para o relógio. 4 minutos. Eu me levantei e comecei a caminhar, me afastando do ponto de ônibus, indo em direção a uma rua mais movimentada, onde Tiago poderia me pegar sem ser notado. Enquanto eu andava, senti um formigamento na nuca. Eu não estava sozinha. Um carro passou lentamente por mim. Não era o carro de Tiago. Era um carro antigo, um modelo popular, e o motorista estava usando um chapéu. O carro passou, mas o motorista olhou para mim. Eu congelei. Não era um rosto familiar, mas o olhar dele era de reconhecimento. Um olhar frio, avaliativo, que não combinava com um simples passante. Eu apressei o passo. Eu sabia que a igreja tinha seus olhos e ouvidos por toda a parte em Recife. Dom Elias, mesmo em pânico, teria acionado seus contatos. Eu virei a esquina e lá estava ele. Tiago, dentro do nosso velho Corsa vermelho, disfarçado entre os carros de entrega. Ele me acenou discretamente. Eu corri e entrei no carro. Fechei a porta e respirei, o cheiro de couro velho do carro me acalmando. O que aconteceu? Você está cheirando a fumaça. Ele tentou me encurralar, Tiago. Mas o fogo destruiu o que importava. E as fotos? As irmãs? Estão seguras. Roberto já está com a gente, digitalmente falando. Tiago acelerou e nós nos misturamos ao tráfego intenso da manhã em Recife. Agora, Heloísa, a parte mais difícil. Dom Elias tem o seu anel. Ele tem uma confissão de roubo, falsa, mas convincente. E ele vai usar o incêndio para te incriminar. Deixe-o tentar. Agora, ele não tem mais o controle. Mas a jogada de mestre dele foi chamar o diácono Roberto para testemunhar sua confissão. Lembra que Roberto é o único além dele que tem acesso? Roberto é o nosso aliado. Tiago riu, um riso sem alegria. Roberto não. O Dom Elias ligou para o outro Roberto, o primo do diácono, o que trabalha na cúria e é devoto cego dele. O meu sangue gelou de novo. Eu havia caído em um erro de continuidade, um erro terrível na hora da pressão.
Eu havia confundido o diácono Roberto, nosso aliado, com o Roberto da Cúria, o aliado de Dom Elias. Ele não ligou para o nosso diácono Roberto? Não, ele ligou para o outro, o que mora aqui perto. O nosso diácono Roberto só nos ligou depois de ter despachado o último arquivo. Ele ouviu a conversa de Dom Elias e ligou para me alertar. Eu olhei para a minha mão, onde deveria estar o anel de formatura. O anel que agora era a prova do meu roubo, na mão de um bispo que tinha um falso testemunho a caminho. Então o padre Evaristo e o Roberto Errado estão lá agora. Sim, e o pior, Heloísa. O Roberto da Cúria viu você. Ele estava indo para a igreja quando te viu entrando no carro. E como você sabe disso? Porque ele acabou de me ligar. Ele ligou para o nosso Roberto, pensando que era o primo. E nosso Roberto me passou a informação. Eles estão te procurando agora, Heloísa. Eu apertei os punhos. Eu havia conseguido destruir as provas físicas, mas havia deixado um rastro de fumaça e um testemunho ocular. O bispo não estava lutando sozinho. E qual é o próximo passo, Tiago? Nós vamos sumir por algumas horas. O diácono Roberto vai nos encontrar em um lugar seguro. Ele tem os detalhes finais da denúncia. Nós precisamos ir para o interior, para Caruaru. Caruaru? Por quê? Porque a mãe do nosso diácono Roberto está doente lá. E porque o diácono Roberto está em Caruaru. Ele precisava de um álibi de ferro caso Dom Elias tentasse envolvê-lo. Ele está esperando. E o nosso arquivo? O que fizemos com os vídeos e as fotos? Tiago sorriu, e desta vez o sorriso era de vitória pura. Heloísa, eu não mandei para a polícia. Eu mandei para o mundo. Acabamos de vazar tudo para um grupo de jornalistas investigativos em São Paulo e para alguns ativistas de direitos humanos. Então a bomba vai explodir. A bomba já está programada. Só falta a gente garantir que a gente esteja longe quando ela for acionada. E você, minha querida, precisa descansar. Eu encostei a cabeça no vidro, observando o Recife passar rápido. Não posso descansar, Tiago. Eu não me sinto vitoriosa. Eu sinto que ele ainda tem uma carta na manga. Ele tem. O anel. E ele vai usá-lo. Nós vamos ter que recuperá-lo então, e vamos ter que nos antecipar à história dele. Eu fechei os olhos. Eu havia trocado a segurança de uma faxineira anônima por uma vida de fugitiva. Mas pelo menos a verdade estava prestes a ser revelada. E Dom Elias, o homem de Deus que se comportava como um demônio, não me veria chorar novamente. Nós viajamos em silêncio por um longo tempo, deixando o cheiro de mar e de caos urbano para trás, seguindo em direção ao agreste. Eu me lembrei do dia em que descobri a gaveta trancada. O dia em que o cheiro de incenso se misturou ao cheiro de loção pós-Barbaccara e ao cheiro de mentiras. Mas essa não era a única mentira. Havia uma outra, bem mais antiga, que eu guardava de Tiago, e que agora, com o risco de vida, ameaçava voltar para me assombrar. Uma história que começou quando eu tinha apenas 15 anos, muito antes de eu ser a faxineira de Dom Elias. E eu sabia que, para sobreviver, eu teria que contar a verdade para Tiago. E essa, meus queridos, era a parte que eu mais temia. Eu me virei para ele no banco do carona. Tiago, antes de chegarmos em Caruaru, eu preciso te contar uma coisa. Uma coisa sobre o Dom Elias e sobre o nosso passado. Ele olhou para mim, sério. O que é, Heloísa? Não tem a ver com as fotos. Tem a ver com o nosso filho. Com o que aconteceu em 1990. O carro freou bruscamente. Não era por causa do trânsito. Era a reação de Tiago. O que tem a ver o nosso filho com esse monstro? Eu olhei para ele, sentindo o nó na garganta. E ele não é só o Dom Elias, Tiago. Ele é o meu pai biológico. E ele tentou fazer comigo o que ele fez com as irmãs da igreja. O carro de Tiago parou no meio da estrada de acesso. O barulho do motor engasgado e o cheiro forte de freio queimado se misturaram ao cheiro persistente de fumaça que ainda vinha das minhas roupas. Ele se virou para mim, o rosto transfigurado. O choque era tão profundo que eu pensei que ele fosse me bater, não por raiva, mas pela pura incredulidade. Você está enlouquecendo, Heloísa? O que você está dizendo?
Minha voz falhou, um sussurro rouco. Eu queria te contar há anos, Tiago. Eu não tive coragem. Não, não tente justificar o injustificável. Você está me dizendo que o homem que acabamos de denunciar, o Dom Elias, é seu pai? E que ele tentou com você? E você escondeu isso de mim? Por quê? Por que, pelo amor de Deus, você me deixou casar com você sabendo disso? O carro estava sufocante. O sol de Recife parecia nos esmagar. Eu não sabia que ele era o meu pai quando me casei com você. Eu descobri anos depois. E quando eu descobri, ele era um homem poderoso. Eu tinha medo. Medo dele, medo de perder você, medo de manchar a memória da minha mãe. Sua mãe. Minha mãe era auxiliar de serviços gerais na Cúria, antes de virar a faxineira na igreja. Eram os anos 70, Tiago. Ela era muito jovem. Ele era um padre ambicioso, cheio de promessas de estudo, de ajuda financeira. Ela me contou a verdade aos poucos. Nunca o nome, só o que ele tinha feito. Mas como você ligou os pontos? Eu fechei os olhos. Reviver isso no meio de uma fuga era um tormento, mas era necessário. A verdade era a única coisa que nos restava. Eu comecei a trabalhar na igreja em 2005. 10 anos depois de nos casarmos. Ele já era bispo Dom Elias. Eu só liguei o nome ao rosto quando vi uma foto antiga dele no escritório. Ele parecia mais jovem, mas o olhar era o mesmo. O olhar que me atormentou por toda a minha adolescência. Tiago apoiou a cabeça no volante, respirando fundo, tentando assimilar aquela avalanche de traição e segredo. E o nosso filho? O que ele tem a ver com isso? Meu Deus, meu querido. Você acha que eu teria deixado você se aproximar de Dom Elias se eu soubesse? É claro que não. Mas o nosso filho nasceu em 1995, 4 anos depois do que aconteceu comigo. E eu jurei que ele jamais teria contato com aquele sangue. Tiago ergueu a cabeça e me olhou nos olhos. Me conta o que aconteceu em 1990. Agora. Eu senti o ar fugir dos meus pulmões. Olhei pela janela, para a paisagem que se tornava mais seca, mais agreste. Estávamos realmente fugindo, mas o meu passado havia finalmente me alcançado. Meus queridos, a essa altura, vocês devem estar se perguntando: por que Heloísa guardou um segredo tão devastador? A resposta é simples. O medo nos faz coisas que a coragem jamais ousaria. Eu tinha 15 anos. E o que aconteceu naquele ano me moldou de uma forma que eu só fui entender agora, aos 50, ao ver o Dom Elias tentar fazer a mesma coisa com outras vítimas. Eu era uma menina ingênua, morando com a minha mãe em um bairro simples de Recife. Minha mãe, Maria, era a mulher mais forte que eu já conheci, mas ela carregava a dor silenciosa de ter sido enganada pelo pai da sua única filha. Naquele ano de 1990, ela começou a ter problemas sérios de saúde. Ela mal conseguia manter o trabalho, e foi aí que o Monsenhor Elias, ele era Monsenhor na época e não bispo, apareceu em nossas vidas novamente. Ele não se apresentou como meu pai, claro. Ele se apresentou como um benfeitor da igreja, um homem piedoso que se importava com a família de Maria, sua antiga funcionária. Ele era charmoso, Tiago, sedutor. Ele me dava livros, me perguntava sobre meus estudos. Ele me fazia sentir importante, vista, em uma época em que eu me sentia invisível. Minha mãe, doente e grata pela ajuda financeira, confiava nele cegamente. Ele começou a nos visitar. Não na nossa casa, que era muito simples, mas em um escritório secundário da Cúria, sob o pretexto de me ajudar com as lições de latim, uma matéria que a igreja insistia que eu aprendesse, caso quisesse conseguir uma bolsa de estudos. As visitas se tornaram frequentes, e aos poucos o olhar dele mudou. O olhar paternal se transformou naquele olhar que eu vi nos olhos dele na despensa, o olhar de um predador avaliando a presa. Eu me lembro perfeitamente do dia. Era uma terça-feira, cheiro de chuva fina caindo sobre o concreto quente de Recife. Eu tinha acabado de fazer 15 anos. Minha mãe estava no hospital e o Monsenhor Elias me ligou. Heloísa, querida, preciso que você venha ao escritório. Tenho uma novidade sobre a bolsa de estudos. É uma oportunidade única. Eu fui correndo. Eu precisava daquela bolsa, precisava ajudar minha mãe.
Cheguei ao escritório secundário. Não era o gabinete luxuoso que ele tinha hoje, mas era imponente, cheio de livros antigos e um cheiro forte de cedro. Eu entrei. Ele estava sozinho, sentado na grande cadeira de couro. Ele me pediu para sentar. Heloísa, você é uma menina muito inteligente e muito bonita. Eu corei, sem saber o que dizer. Eu estava acostumada com elogios sobre minhas notas, não sobre minha aparência. Ele se levantou e veio até onde eu estava sentada. Você me lembra muito sua mãe quando era jovem, uma beleza pura, intocada. Ele tocou meu cabelo. Eu senti um arrepio de repulsa, mas tentei me convencer de que era um toque paternal. A bolsa de estudos? Ah, sim, a bolsa. Para conseguir a bolsa, você precisa de um padrinho forte, alguém que garanta sua lealdade. Ele me olhou de cima e o sorriso dele sumiu. E você precisa de um pai, Heloísa. Um pai de verdade. Foi aí que ele soltou a bomba. Ele me disse que não era apenas um benfeitor. Ele era o meu pai e que ele tinha o poder de me dar o mundo, contanto que eu fosse obediente à sua nova posição. A minha cabeça girou. Paternal, ele disse. Mas o que aconteceu depois não tinha nada de paternal, meus queridos. Ele tentou me beijar. Ele tentou me segurar. Você é minha, Heloísa. Você sempre foi minha. Eu entrei em pânico. Não era a força física dele que me paralisou, mas a revelação e a traição. O homem que se dizia meu pai estava tentando me violentar. Eu lutei. Eu o empurrei com todas as minhas forças. Não! Me solta! Ele ficou surpreso pela minha resistência. Ele não esperava que a menina ingênua que ele havia seduzido com promessas reagisse. Você não vai estragar isso, Heloísa. Ninguém precisa saber. Eu consegui me desvencilhar e corri para a porta. Eu não olhei para trás. Eu não gritei. A única coisa que eu consegui fazer foi correr. Correr pela minha vida. Quando cheguei em casa, minha mãe havia voltado do hospital mais cedo. Ela me viu em pânico, o rosto vermelho, as roupas amassadas. Eu contei tudo para ela, chorando, a voz embargada. Minha mãe demorou 1 minuto para entender a extensão da maldade daquele homem. E foi ela quem me deu o conselho que selou meu silêncio por anos. Você nunca mais fala esse nome, Heloísa. Nunca mais. Ele é poderoso. Ele vai destruir você e a mim. Você vai fingir que ele não existe. Eu vou dar um jeito de sair dessa cidade. E foi isso que fizemos. Saímos de Recife 2 meses depois, sem olhar para trás, sem a bolsa de estudos, sem a ajuda, mas com a minha dignidade intacta. Eu abri os olhos, o carro ainda parado na beira da rodovia. O silêncio era tão pesado quanto a confissão. Foi por isso que eu nunca te contei, Tiago. Eu queria enterrar a história dele. Eu queria que ele fosse apenas um padre que me assustou, não o meu pai que tentou. Eu não queria que o Dom Elias fosse real na nossa vida. Tiago passou a mão pelo rosto, o olhar perdido na paisagem. E agora ele é real, e ele está usando o nosso filho. Não, ele não sabe do nosso filho. Eu me certifiquei disso. Quando você o conheceu, anos depois, ele não fez a ligação. Eu era a faxineira. Eu era ninguém. Mas e se ele ligar? E se ele perceber que a faxineira que ele tentou usar para limpar a sujeira dele é a menina que ele tentou violentar há 30 anos? Ele vai. E é por isso que precisamos sair daqui agora. Tiago ligou o carro, a marcha entrando com um tranco. Nós não vamos para Caruaru. Nós vamos para o ponto de encontro com Roberto. Mas antes, nós vamos passar em um lugar. Que lugar? O antigo escritório da Cúria. Onde tudo começou. Você está louco? É o último lugar que devemos ir. Eles estão nos procurando. Não, Heloísa. Dom Elias tem o anel. Ele tem a nossa prova de roubo. E a história dele vai ser sobre a faxineira louca, incendiária, que roubou sua joia. Se ele tem o anel, significa que ele vai guardar a prova na única coisa que ele confia, o seu gabinete, a gaveta que você abriu. Mas e se ele guardou em outro lugar? Nós não temos tempo para adivinhar. O anel está no gabinete.
E se ele está fora da igreja, apagando o incêndio ou dando explicações para o padre Evaristo, ele não está lá para guardar. Nós vamos pegar o anel e vamos desmascará-lo antes que ele possa usar a joia para nos incriminar. E se ele tiver voltado? Então a gente usa o nosso trunfo final. Roberto já enviou os arquivos para os jornalistas. A bomba vai explodir hoje. Se formos pegos, Heloísa, que seja por tentar recuperar a nossa honra e não por fugir como criminosos. Eu olhei para o mapa de Recife no painel. O antigo escritório da Cúria ficava a apenas 30 minutos de volta, mas era uma área de alto risco. Era uma loucura, mas era a única chance de reverter o jogo. E como vamos entrar, Tiago? Você é a faxineira, lembra? Você tem acesso a mais lugares que qualquer um, e eu tenho a chave mestra que o diácono Roberto nos deu. Eu respirei fundo. Eu estava prestes a voltar ao inferno, para o lugar onde ele me aterrorizou pela primeira vez e onde ele tentou me destruir pela última. Tudo bem, mas se eu sentir qualquer perigo, qualquer prenúncio, nós corremos. Combinado. Tiago deu meia volta na estrada, acelerando de volta para a cidade. O cheiro de fumaça das minhas roupas parecia se misturar com o cheiro antigo do medo de 1990. Meus queridos, enquanto voltávamos para a boca do lobo, eu pensava: às vezes, para sobreviver, você precisa enfrentar o seu trauma mais profundo. Eu tinha que limpar aquela sujeira de Dom Elias de uma vez por todas. E dessa vez, ele não teria a chance de me silenciar. O plano era simples, mas arriscado. Entrar, pegar o anel e desaparecer antes que o incêndio na despensa fosse notado pela cidade e a polícia chegasse. Antes de seguir, queria perguntar: vocês fariam o mesmo? Voltariam para a cena do crime sabendo que o risco de serem pegos era enorme? Deixem nos comentários aí embaixo. Adoro saber o que vocês fariam no meu lugar, porque o que aconteceu a seguir foi pura adrenalina misturada com o cheiro da vingança. Tiago parou o carro em uma rua lateral, a cerca de 4 quadras do antigo prédio da Cúria, que ainda era usado pelo setor administrativo. Coloque o capuz e use essas luvas. Não podemos deixar digitais. Eu vesti a jaqueta que ele me deu, escondendo o cabelo e o rosto. E você? Eu vou ficar no carro. Se algo der errado, eu dou a partida e você corre para cá. Eu saí do carro. O calor da tarde era forte. A ansiedade era um nó gelado no estômago. Eu caminhei pelas ruas de paralelepípedos, sentindo o peso da história. Cada passo era um retorno ao passado. Cheguei ao portão lateral do prédio. Não havia ninguém na rua. O portão estava trancado, mas não era a porta principal. Eu usei a chave mestra que Tiago me deu. Era a chave da faxineira. A chave que abria todos os acessos de serviço. A fechadura clicou e eu entrei no pátio dos fundos. O cheiro de produtos de limpeza e desinfetante me atingiu. Era o meu mundo, o mundo que eu conhecia. Eu me dirigi à porta de serviço que levava diretamente ao corredor administrativo, onde ficava o gabinete de Dom Elias. A porta estava destrancada. Sinal de que a pressa dele em sair para lidar com o incêndio foi maior do que a preocupação com a segurança. Eu entrei. O ar-condicionado estava ligado, o que era um alívio do calor de Recife, mas o silêncio era ensurdecedor. Eu sabia o caminho de cor. Corredor estreito, 3 escritórios à esquerda e então o gabinete do bispo, no fim do corredor. Eu passei pelos escritórios vazios, ouvindo apenas o som do meu próprio coração batendo. Cheguei à grande porta de madeira. Eu não precisei da chave. Dom Elias havia saído com tanta pressa que a porta não estava trancada, apenas encostada. Eu empurrei a porta de carvalho lentamente. O gabinete estava escuro, iluminado apenas pela luz que vinha da janela. O cheiro de loção pós-barba, cara e incenso se misturou novamente com o meu cheiro de fumaça. Eu entrei, agindo com a velocidade e o conhecimento de quem limpa o lugar toda semana. A grande mesa de mogno, a cadeira de couro, o crucifixo de ouro e a gaveta trancada, que eu havia violado. Eu me aproximei da mesa. A gaveta estava fechada. Eu toquei a madeira, sentindo a textura fria.
Eu usei a chave Misha improvisada que eu havia guardado no meu bolso. Em segundos, a gaveta clicou. Eu a abri. O conteúdo era quase o mesmo de antes. Papéis, documentos. E ali estava ele. O meu anel de formatura. O anel de ouro branco com a pequena esmeralda que ele havia me arrancado estava no meio de um monte de papéis, como se fosse uma prova de crime. Eu o peguei e a sensação de alívio foi imensa. O anel estava de volta ao meu dedo, onde ele sempre deveria estar. Mas enquanto eu fechava a gaveta, senti algo estranho. Um cheiro. Não era de incenso, era de perfume barato. Eu olhei para baixo da mesa. Havia um par de sapatos femininos escondidos sob a saia do móvel. Não eram os meus. O meu sangue gelou. Se havia sapatos femininos no gabinete, significava que alguém estava lá. E se Dom Elias tinha voltado, eu me virei, o anel ainda latejando no meu dedo. E foi quando eu vi. Não era Dom Elias. Era uma das irmãs da igreja, Irmã Lúcia, de joelhos, emergindo das sombras atrás da estante de livros. Ela me olhou com olhos arregalados, não de medo, mas de terror puro, com um pequeno gravador de voz na mão. Heloísa? O que você está fazendo aqui? O bispo disse que você estava louca, que você tinha... Eu percebi a cena. Ela não estava ali por Dom Elias. Ela estava ali para pegar as próprias provas. Lúcia, eu vim buscar o que é meu. E você? Ela apontou para o gravador. Eu não confio nele. Eu vim pegar a minha confissão. Eu não queria que ele tivesse isso. E foi aí que o telefone na mesa de Dom Elias começou a tocar. O som era ensurdecedor no silêncio do gabinete. Lúcia olhou para mim, apavorada. Ele está ligando. Ele deve estar vindo. Eu sabia que não tínhamos tempo. Eu não podia deixar Lúcia ser pega. Venha comigo, rápido! Eu peguei a irmã Lúcia pelo braço e a puxei para fora do gabinete. Corremos pelo corredor em direção à porta de serviço. Mas quando chegamos à porta, ouvimos vozes. Eram vozes masculinas e o tom era autoritário. Eles estavam na porta de serviço. Nós estávamos encurraladas. Lúcia, escute. Você tem que se esconder. Eu sou a faxineira. Eu sou o alvo. Eles não podem saber que você está aqui. Eu a empurrei para dentro de um armário de vassouras, o único esconderijo possível naquele corredor. Não saia por nada, não. Eu volto por você. Eu fechei a porta do armário no exato momento em que a porta principal do corredor se abriu. Era Dom Elias. E ao seu lado, o padre Evaristo, com o rosto sério e a pasta de couro ainda na mão. Dom Elias estava vermelho, furioso, mas com um falso sorriso. Olhe só quem encontramos, padre Evaristo. A incendiária. A ladra. Eu respirei fundo, o anel escondido na palma da minha mão. Eu tinha que ganhar tempo. Eu tinha que dar a chance de Lúcia fugir. E, mais importante, eu tinha que dar a chance para Tiago fugir com o carro. O senhor está falando de si mesmo, Dom Elias. O senhor não é nada além de um criminoso. Cale a boca. Onde está o anel? Eu sei que você roubou. Eu vi o estrago que você fez na despensa. Eu dei um passo à frente, forçando o confronto. Eu não roubei nada, Dom Elias. O anel é meu e está comigo. Eu levantei a mão, mostrando a joia em meu dedo. Dom Elias olhou para o anel e o choque em seu rosto era visível. Ele havia perdido sua prova. Você vai pagar caro por isso. O padre Evaristo, confuso com a cena do incêndio e agora com a briga pela joia, tentou intervir. Dom Elias, o que está acontecendo aqui? Eu pensei que era apenas um roubo. É um roubo, padre. Ela roubou o anel da minha família e ela tentou atear fogo na cúria. Eu sorri, um sorriso gélido. E o senhor, Dom Elias? O senhor vai me prender por ter tentado me defender do senhor? O senhor vai contar ao padre Evaristo sobre as fotos que o senhor guarda? Dom Elias avançou. Você não tem prova de nada. Tenho sim. E a prova está circulando no mundo neste exato momento. Eu vi a dúvida nos olhos dele. Ele não sabia se eu estava blefando. Ele me agarrou pelo braço. Onde está o seu comparsa?
O homem que te trouxe até aqui? Eu não respondi. A única coisa que eu podia ouvir era o meu coração, o cheiro de fumaça e o medo silencioso da irmã Lúcia no armário de vassouras. Eu tinha o anel, mas eu estava de volta ao inferno. E eu não sabia se Tiago havia percebido o meu silêncio. Eu estava prestes a ser silenciada novamente. Mas dessa vez, a verdade não morreria comigo. Ela já estava a caminho. Ele me agarrou pelo braço com a força que eu lembrava daquele dia em 1990. Uma força que não vinha da raiva, mas do pânico de ser descoberto. O cheiro de loção pós-barba se tornou sufocante, misturado ao calor do meu próprio medo. Onde está o seu comparsa? O homem que te trouxe até aqui? Seus olhos estavam fixos no anel em meu dedo, e ele sabia que, sem aquela joia, ele não tinha mais a prova de roubo. Eu era apenas uma faxineira que tentou atear fogo em uma despensa. A pena por isso seria menor do que a pena por ser pego com fotos íntimas de freiras. Ele estava desesperado. Ele não está aqui, Dom Elias. E mesmo se estivesse, não importa. Eu forcei um sorriso, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. O padre Evaristo estava visivelmente desconfortável, olhando para a porta de entrada, depois para o armário de vassouras onde Lúcia se escondia. Dom Elias, por favor, temos que voltar para a igreja. A polícia está lá e o corpo de bombeiros quer uma explicação sobre o que causou o fogo. A menção à polícia deu a Dom Elias um choque de realidade. Ele não podia perder a calma ali, na frente do padre Evaristo, por causa de uma joia, quando o risco de ser pego pelo incêndio era iminente. Me solte, Dom Elias. O senhor tem problemas maiores do que eu agora. Eu usei toda a minha força para puxar meu braço. Ele hesitou por um segundo, e esse segundo foi a minha salvação. Ele soltou. Ele ajustou o colarinho, tentando recuperar a dignidade. Isso não acabou, Heloísa. Eu vou te encontrar. Ou eu vou garantir que você pague pelo incêndio. E eu vou garantir que a verdade sobre o senhor pague pelo meu silêncio de 30 anos. Eu olhei diretamente para ele. Naquele momento, eu não era mais a menina de 15 anos paralisada pelo medo. Eu era Heloísa, a mulher de 50 anos, com filhos, que não tinha mais nada a perder. O padre Evaristo agarrou o braço de Dom Elias. Vamos, Dom Elias. Precisamos dar uma declaração sobre o fogo na despensa. A imprensa local está começando a chegar na cúria principal. Dom Elias rosnou, a raiva contida fazendo seu rosto tremer. Ele sabia que precisava controlar a narrativa do incêndio. Os problemas internos de Dom Elias eram importantes, mas o escândalo público era a prioridade. Ele lançou um último olhar para mim, cheio de ódio silencioso, e foi arrastado pelo padre Evaristo para a porta da frente, para longe do corredor administrativo. Assim que ouvi a porta se fechar lá na frente, o meu corpo relaxou. O ar de Recife parecia entrar novamente nos meus pulmões. Eu corri até o armário de vassouras. Lúcia! Eles se foram. Eu abri a porta. A irmã Lúcia estava encolhida, pálida, mas segurava firmemente o pequeno gravador na mão. Eu ouvi tudo, Heloísa. Ele estava falando sobre um anel, sobre roubo, sobre você. Não importa agora, irmã. Nós precisamos sair daqui. O carro está a 4 quadras. Lúcia saiu do armário, hesitante. Mas... e os sapatos? Eles podem me ligar ao gabinete se encontrarem os sapatos. Eu olhei para os sapatos de salto baixo, escondidos sob a mesa. Eram um modelo discreto, mas inegavelmente femininos. Deixe-os lá. Eles vão pensar que eram meus ou de alguma secretária. O importante é você e o gravador. Saímos do gabinete, trancando a gaveta para trás. Embora o Dom Elias soubesse que eu havia estado lá, eu não queria deixar o cenário de forma descuidada. Corremos pelo corredor e para fora, pelo pátio de serviço. O calor da tarde era intenso, mas a adrenalina me impulsionava. Quando chegamos à rua lateral, avistei o carro de Tiago. Ele estava parado, a porta do motorista entreaberta, o rosto preocupado. Heloísa, o que aconteceu? Eu ouvi gritos. Eu entrei no carro, ofegante, puxando Lúcia comigo. Eles me pegaram no corredor, mas Dom Elias teve que voltar para a cúria por causa do incêndio.
E eu trouxe uma aliada. Tiago olhou para a irmã Lúcia, ainda tremendo ao meu lado, segurando o gravador como se fosse uma arma. Irmã Lúcia! Ela estava lá para pegar as provas dela. Ela tem um gravador. Tiago ligou o carro. Ótimo. Agora vamos para Caruaru. O Roberto está esperando. Lúcia nos deu um olhar de gratidão silenciosa. Eu não sei como agradecer. Eu sei que o que ele me fez não tem perdão. Mas eu não queria que ele usasse a minha fraqueza contra mim. Eu segurei a mão dela, ainda usando a luva. Ninguém vai usar sua fraqueza, Lúcia. O Dom Elias vai ter que responder por todos os erros que ele cometeu. A viagem para Caruaru foi tensa, mas rápida. O silêncio no carro era preenchido apenas pelo som do rádio, que falava sobre um incidente menor na Cúria Metropolitana de Recife. A narrativa oficial já estava em vigor. Chegamos ao ponto de encontro no final da tarde, um pequeno restaurante discreto na periferia da cidade, onde Roberto nos esperava. Ele não estava sorrindo. Vocês estão bem? O que aconteceu? O Dom Elias está no noticiário, dando entrevistas sobre a infiltração criminosa na Cúria, mas ninguém está mencionando o anel ou vocês. Tiago explicou a situação. O anel estava de volta, Dom Elias estava distraído e agora tínhamos irmã Lúcia e seu gravador. Isso é bom, muito bom. Mas o nosso plano já está em movimento, Heloísa. Os arquivos que enviei não foram para os jornais grandes, porque eles têm medo de tocar na igreja. Eu enviei para uma rede de blogueiros investigativos e ativistas que monitoram finanças de organizações religiosas. E qual foi o resultado? Roberto sorriu pela primeira vez. O resultado é que, neste exato momento, o setor de contabilidade da Cúria está sendo auditado. Os arquivos que você me deu, Heloísa, provam que Dom Elias estava desviando dinheiro de doações para uma conta pessoal em Curaçao, e a foto das irmãs da igreja foi enviada anonimamente para o Vaticano junto com a denúncia de abuso de poder. Eu respirei fundo. O plano estava funcionando. Não haveria manchetes gritantes sobre um escândalo sexual com o nome de Heloísa envolvido. O escândalo seria sobre fraude, desvio e corrupção interna, o tipo de sujeira que a igreja resolve internamente, mas que destrói a carreira de um bispo. E a irmã Lúcia? Lúcia entregou o gravador a Roberto. Eu gravei a minha confissão, Roberto. Não sobre Dom Elias, mas sobre o meu envolvimento nas finanças. Eu estava sendo chantageada por ele. Eu serei honesta. Eu preciso de proteção e de um lugar seguro para recomeçar. Roberto, que era diácono, mas tinha um senso de justiça maior do que o clero, concordou. Eu vou cuidar de você, Lúcia. O Dom Elias não vai ter tempo para se preocupar com a faxineira ou com as freiras. Ele olhou para nós dois. Vocês precisam sumir por um tempo. O incêndio vai ser investigado. Mas o Dom Elias vai ser removido silenciosamente em menos de uma semana, sob o pretexto de problemas de saúde. Ele não vai poder acusar vocês de nada, porque ele estará ocupado demais salvando o que resta de sua alma e de sua fortuna. Naquela noite, Heloísa e Tiago pegaram um ônibus para o interior, para um lugar onde ninguém os conhecia, longe de Recife e das sombras do Dom Elias. Aquele anel de formatura, de volta ao meu dedo, parecia pesar 1 tonelada. Não era apenas uma joia, era a prova da minha sobrevivência. Era a marca de que, 30 anos depois, eu havia fechado o ciclo. Meus queridos, eu tinha 50 anos quando essa história toda aconteceu, em 2025. O Dom Elias, meu pai biológico, o homem que tentou me violentar e depois tentou me destruir, foi afastado da Cúria em menos de 10 dias. Ele foi enviado para um convento isolado no interior de Minas Gerais sob a desculpa de tratamento psiquiátrico. Não houve julgamento público, não houve manchetes escandalosas, como eu não queria. Foi a igreja lidando com sua própria sujeira, mas a verdade prevaleceu. Eu o enfrentei e eu venci. Eu venci porque eu não estava mais sozinha. Eu tinha Tiago, eu tinha Roberto e eu tinha a minha própria coragem, que eu não sabia que existia. Tiago, meu marido, o homem que arriscou tudo por mim e pelo nosso filho, me olhou naquela noite, enquanto a gente se aninhava na pousada simples.
Ele não me via como uma incendiária ou uma ladra. Ele me via como uma heroína. Você está livre, Heloísa. Estou, meu amor. O segredo acabou. O medo acabou. Eu finalmente pude contar a história toda, desde o início, sem o peso da vergonha ou da ameaça. E quando a gente chegou de volta, meses depois, a vida em Recife era outra. Dom Elias era apenas uma memória distante, um nome que ninguém ousava mais pronunciar. Nós nunca mais tivemos que limpar a sujeira de ninguém. Nós abrimos um pequeno negócio e usamos o pouco dinheiro que economizamos para construir uma vida honesta e tranquila. Hoje, eu olho para trás, para a menina de 15 anos que fugiu de Recife, e para a faxineira de 50 anos que teve que atear fogo no inferno para finalmente ter paz. Eu entendo que algumas vezes a única forma de limpar a sujeira não é com água e sabão, mas com fogo e verdade. E a lição que eu tiro de tudo isso, meus amores, é que não importa o quão poderoso seja o seu algoz, a verdade, quando compartilhada, sempre encontra um jeito de circular. Não guardem seus segredos, não se calem. A voz de uma mulher, mesmo sussurrada, pode derrubar paredes de mármore e silenciar a hipocrisia. Se essa história tocou você, se você se identificou com essa luta por justiça, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso mostra para mim que minha história não foi contada em vão e que minha voz está alcançando quem precisa ouvir. Deixe seu coração nos comentários se você concorda que a verdade sempre vence, mesmo que demore 30 anos para ser revelada. E não se esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá, conversamos todos os dias sobre a força que encontramos depois de enfrentar os nossos maiores medos. Eu sou Heloísa, e essa foi a minha história. E agora eu estou aqui, esperando a de vocês. Fiquem com Deus, meus queridos. E lembrem-se, não há sujeira que o tempo e a coragem não possam limpar. Tchau, tchau.